A chuva batia violenta contra as janelas da mansão, quando Bernardo Oliveira sentiu um barulho vindo da estufa. Um som fraco, quase imperceptível, mas inequivocamente humano. O soluço abafado de uma menina que tentava desesperadamente não ser descoberta. Eram 11 horas da noite de uma terça-feira de novembro. Bernardo tinha acabado de encerrar a enésima videoconferência com Tóquio e o cansaço pesava sobre seus ombros. Aos 34 anos, ele tinha construído um império no setor de tecnologia financeira, mas naquela noite, enquanto percorria os corredores de sua mansão no Lago Paranoá, em Brasília, sentia-se mais sozinho do que nunca. O vento forte batia os galhos contra os vidros, criando sombras dançantes. A mansão era grande demais para uma pessoa só, vazia demais, silenciosa demais. Mas naquela noite, o silêncio foi quebrado. Bernardo parou de repente, o copo de uísque ainda na mão. O som vinha da estufa nos fundos. Não eram os jardineiros, eles tinham terminado às 18. Não era a governanta, que dormia no quarto de serviço. O coração começou a bater mais forte. Como alguém poderia ter entrado? Pousou o copo e se dirigiu à estufa com passos cautelosos. As luzes se acenderam quando atravessou a cozinha até a porta de vidro. O cheiro de terra molhada o acolheu. A temperatura era quente, quase sufocante. As grandes folhas criavam sombras profundas e o barulho da chuva no teto de vidro era ensurdecedor. Então ele ouviu de novo uma respiração ofegante atrás dos vasos de limoeiros. "Tem alguém aí?" chamou com voz firme, mas não agressiva. "A casa é monitorada. É melhor você sair agora." Silêncio. Apenas a chuva. Deu alguns passos à frente, o coração martelando no peito, e então a viu. Agachada atrás de um grande vaso, estava uma menina. Não podia ter mais de 6 anos. Usava um moletom laranja grande demais, jeans rasgados e tênis gastos sem cadarço. Os cabelos loiros caíam sobre o rosto sujo, mas eram seus olhos que impressionavam, grandes, azuis, aterrorizados. Bernardo travou, completamente desarmado. Uma criança não estava entre as possibilidades. "Meu Deus!" sussurrou. A menina o encarava como um cervo encurralado, pronta para fugir. Apertava contra o peito uma mochila rosa desbotada. Bernardo sentiu algo se mover dentro de si, uma emoção que não sentia há anos. Ajoelhou-se lentamente, ficando à altura dela. "Ei, pequena!" disse com voz gentil. "Não vou te machucar. Qual é o seu nome?" A menina não respondeu, os lábios tremiam. Tinha as mãos sujas de terra, os joelhos ralados e estava tremendo. "Está com fome?" tentou novamente. "Na cozinha tem algo gostoso. A dona Célia fez uma lasanha hoje." Um lampejo de interesse atravessou os olhos da menina, mas foi sufocado pelo medo. "Você está aqui sozinha?" Um pequeno aceno com a cabeça. "Seus pais sabem onde você está?" A menina baixou o olhar. Uma lágrima deslizou pela bochecha suja. "Tudo bem", murmurou Bernardo. "Você não precisa me dizer nada agora, mas está frio. Que tal se entrarmos em casa? Tem uma lareira acesa." A menina o olhou com desconfiança. Era claro que ela tinha aprendido a não confiar em adultos. Um trovão rugiu acima deles. A menina sobressaltou-se, soltando um grito assustado. Bernardo se aproximou, bloqueando com seu corpo a visão da tempestade. "É só uma chuva", disse com calma. "Você está segura." A menina o observava, tentando decidir se aquele homem era uma ameaça ou uma salvação. "Qual é o seu nome?" perguntou ainda. Após uma longa hesitação, a resposta veio. Uma voz fininha. "Sofia. Sofia é um nome bonito. Eu sou o Bernardo." Fez uma pausa. "Acho que precisamos tirar essas roupas molhadas e encontrar algo para comer. O que você acha?" Sofia fez um pequeno aceno com a cabeça. Bernardo estendeu a mão. "Vamos." Sofia olhou para aquela mão grande e limpa, depois para o rosto dele. Nos olhos daquele homem, viu um cansaço semelhante ao seu e algo que se parecia com gentileza.
colocou sua mãozinha suja na dele. Bernardo a guiou para fora da estufa até a grande sala onde a lareira instalava. As chamas dançavam, projetando sombras quentes. "Sente-se aqui", disse. "Já volto." Voltou com um cobertor e uma xícara fumegante de chocolate quente. Sofia tinha o olhar fixo nas chamas, a mochila ainda apertada contra si. Quando Bernardo envolveu os ombros dela com o cobertor, ela não se opôs. "Beba, vai te fazer bem." As mãos de Sofia tremiam enquanto pegava a xícara, mas quando o primeiro gole desceu pela garganta, seus olhos se fecharam em puro alívio. Era a primeira coisa boa que acontecia com ela há dias. Bernardo sentou-se na poltrona à frente. Quem era aquela menina? Como tinha entrado? De que estava fugindo? Quando a xícara ficou vazia, Sofia a colocou na mesa de centro. O calor estava dissipando a tensão do seu corpo. "Sofia", disse Bernardo, "há quanto tempo você está na mansão?" 3 dias, sussurrou. 3 dias. Bernardo sentiu o estômago embrulhar. "E antes, onde você estava?" Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. "Eu morava com meu tio em São Paulo, mas ele dizia que eu era um peso. Ele me fazia pedir esmola na estação e quando eu não trazia dinheiro suficiente." Não terminou a frase. Os joelhos ralados, a mochila cheia de nada. Tudo falava de privações e medo. Sua mãe, seu pai. "A mamãe morreu quando eu tinha 4 anos. Nunca conheci meu pai. Um soluço lhe escapou. Fugi há 3 dias. Entrei num ônibus sem passagem. Desci aqui em Brasília. Vi esta casa grande. Pensei que no jardim eu poderia dormir. O portão estava aberto." Bernardo lembrou. 3 dias atrás, os jardineiros estavam trabalhando. Tinham deixado o portão dos fundos aberto. "Por 3 dias você dormiu na minha estufa?" Sofia assentiu, as lágrimas correndo livremente. Desculpe muito. Sei que é roubar, mas não sabia para onde ir. Eu estava com tanto frio, tanta fome. Comi tomates do jardim. Por favor, não chame a polícia. Eles vão me mandar de volta para ele." Naquele momento, olhando aquela menina destruída, trêmula, aterrorizada, Bernardo Oliveira, bilionário, empresário que tinha construído uma vida inteira baseada na autossuficiência, sentiu algo se quebrar dentro de si. Ajoelhou-se diante de Sofia e pegou suas pequenas mãos entre as suas. "Escute bem, Sofia. Não vou chamar a polícia e não vou te mandar para lugar nenhum. Não esta noite." Os olhos de Sofia se arregalaram. "Sério? Sério? Esta noite você vai dormir em um quarto quente, em uma cama de verdade. Amanhã tomaremos café da manhã juntos e depois veremos o que fazer. Mas uma coisa eu te prometo: não vou te mandar para alguém que te faça mal." Foi como se uma barragem se rompesse. Sofia começou a chorar, o choro libertador e profundo de quem se sente seguro. E Bernardo, aquele homem que não abraçava ninguém há anos, abriu os braços. Sofia se jogou neles, segurando-o como uma âncora de salvação. Lá fora, a chuva continuava a cair, mas na sala iluminada pela lareira, um milionário e uma menina pobre se seguravam, 2 almas perdidas que tinham se encontrado justamente quando mais precisavam. E enquanto a segurava forte, enquanto sentia seu corpinho trêmulo finalmente relaxar, Bernardo Oliveira entendeu que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. As lágrimas de Sofia se misturavam às dobras de sua camisa de seda. Bernardo acariciou os cabelos desgrenhados com uma delicadeza que não sabia mais possuir. "Você vai dormir no quarto de hóspedes", sussurrou, aquele com as cortinas azuis. "Tem uma cama grande e macia, e amanhã de manhã farei as melhores panquecas que você já comeu." Sofia levantou o rosto avermelhado, olhos brilhantes, mas com um lampejo de esperança. "Você realmente não vai me mandar embora? Te prometo." E enquanto pronunciava essas palavras, Bernardo sabia que estava fazendo uma promessa que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Não sabia ainda como, não sabia o que aconteceria. Mas naquele momento, segurando aquela menina que tinha encontrado escondida em sua estufa, sentiu algo que não sentia há anos.
Sentiu que tinha um propósito. A luz pálida da manhã filtrava pelas cortinas de seda quando Bernardo abriu os olhos e, por um momento, apenas um breve e confuso momento, esqueceu tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Depois, a realidade o atingiu como uma onda gelada. Bernardo levantou-se num salto da cama, o coração batendo forte. Eram 6h30 da manhã. Tinha dormido apenas 3 horas, passando a maior parte da noite olhando para o teto, pensando naquela menina que agora dormia no quarto de hóspedes ao lado do seu. Vestiu um roupão e saiu no corredor, caminhando em silêncio sobre os pisos de mármore até a porta azul. Hesitou por um momento, a mão suspensa na maçaneta, depois bateu delicadamente, nenhuma resposta. Abriu a porta lentamente, tomando cuidado para não fazer barulho. O quarto estava mergulhado na penumbra. As cortinas pesadas bloqueavam quase completamente a luz. Na grande cama com dossel, quase invisível entre os travesseiros e cobertores, estava Sofia. Dormia encolhida, a mochila rosa ainda apertada entre os braços, como uma âncora de salvação. Os cabelos loiros cobriam seu rosto e sua respiração era leve, quase imperceptível. Bernardo sentiu algo apertar no peito. Quanto aquela menina devia ter sofrido para não conseguir largar sua mochila nem no sono. Quanto devia ter ficado aterrorizada para dormir ainda vestida, pronta para fugir ao primeiro sinal de perigo. Fechou a porta sem fazer ruído e desceu. A cozinha estava fria e silenciosa. Bernardo preparou um café expresso, uma das poucas coisas que sabia fazer bem, e enquanto esperava a máquina terminar, olhou para fora, pela grande janela que dava para o lago. O temporal tinha passado. O céu estava de um azul pálido, quase tímido, e a superfície do lago Paranoá refletia as primeiras luzes do dia como um espelho perfeito. As serras ao redor ainda estavam envoltas na neblina matinal. Era uma vista que sempre lhe dava paz, mas naquela manhã não conseguia se concentrar na beleza. Sua mente corria. O que diabos faria agora? Tinha prometido a Sofia que não a mandaria embora, mas não podia simplesmente mantê-la lá sem fazer nada. Havia leis, protocolos, teria que chamar o conselho tutelar, a polícia, alguém. Mas a ideia de ver Sofia ser levada, de ver de novo aquele terror em seus olhos quando lhe dissessem que tinha que ir para um abrigo ou, pior ainda, que seria mandada de volta para o tio. Não podia fazer isso. O café gorgolejou na xícara. Bernardo bebeu de um gole só, queimando a língua, sentindo mal a dor. Precisava pensar. Precisava de um plano. De repente, ouviu um ruído vindo do andar de cima. Passos leves, quase imperceptíveis. Sofia estava acordada. Bernardo correu para as escadas, mas parou antes de alcançá-las. Não queria assustá-la, não queria que pensasse que ele estava controlando cada movimento dela. Diminuiu o ritmo, respirou profundamente e esperou. Após alguns minutos, Sofia apareceu no topo das escadas. Ainda estava vestida com um moletom laranja e o jeans sujo da noite anterior. Os cabelos eram um desastre de nós e cachos rebeldes. Os olhos estavam inchados pelo choro e pelo sono, mas alertas, vigilantes. Apertava ainda a mochila contra o peito. Seus olhares se cruzaram. Por um momento, ninguém falou. Bernardo viu a tensão no corpo dela. O medo de que, talvez, à luz do dia, o homem que na noite anterior a tinha acolhido tivesse mudado de ideia. «Bom dia, Sofia», disse Bernardo com voz gentil, dando um passo à frente, mas mantendo a distância. «Dormiu bem?» Sofia fez um pequeno aceno com a cabeça, mas não disse nada. Os olhos estavam fixos nele, tentando ler suas intenções. «Fiz café», continuou Bernardo, tentando manter um tom leve, normal. «Mas imagino que você prefira outra coisa. Que tal um belo café da manhã? Panquecas, leite com achocolatado, cereais?» Um lampejo de interesse apareceu nos olhos de Sofia. «Panquecas», sussurrou tão baixo que Bernardo teve que se esforçar para ouvir. Um sorriso iluminou seu rosto. «Panquecas, então. Venha, me ajude na cozinha».
Sofia desceu as escadas lentamente, um degrau de cada vez, como se ainda estivesse decidindo se deveria confiar. Quando chegou embaixo, Bernardo indicou um banco alto perto da ilha da cozinha. Sente-se ali. Pode observar enquanto cozinho. Não sou um grande chefe, mas minhas panquecas ficam muito boas. Sofia subiu no banco, a mochila sempre no colo. Bernardo notou que suas mãos ainda estavam sujas, as unhas cheias de terra. O moletom tinha manchas que pareciam ter dias. Sabe de uma coisa? Disse enquanto tirava farinha, ovos e leite da geladeira. Depois do café, que tal se eu te preparar um banho bem quente e depois podemos ver se encontramos roupas limpas? Tenho certeza de que a dona Célia tem algo que pode servir. Sofia o olhou com olhos arregalados. Quem é dona Célia? É minha governanta, uma mulher muito gentil. Vem aqui todo dia para cuidar da mansão. Bernardo começou a misturar os ingredientes numa tigela. Não se preocupe, não contarei nada a ela se você não quiser, mas ela pode nos ajudar a encontrar roupas adequadas para você. E depois? A voz de Sofia tremia. E depois você vai me mandar embora. Bernardo parou de misturar, pousou a tigela na bancada e se virou para Sofia, olhando-a direto nos olhos. Sofia, escute bem. Ontem à noite te fiz uma promessa, lembra? Disse que não te mandaria para alguém que te faça mal, e eu sempre cumpro minhas promessas. Mas eu não posso ficar aqui para sempre, disse Sofia, as lágrimas começando a encher seus olhos. Eu sei, não sou boba. Sou apenas uma criança que você encontrou escondida na sua estufa. Você é rico e importante. Eu sou. Você é uma criança que precisa de ajuda, interrompeu Bernardo com firmeza. E eu sou um homem que pode te ajudar. Não sei ainda como, não sei ainda o que faremos. Mas hoje, Sofia, hoje pensamos apenas em te fazer ficar bem. Combinado? Sofia o fitou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Bernardo voltou a preparar as panquecas, despejando a massa na frigideira quente. O perfume doce começou a encher a cozinha. Enquanto cozinhava, lançava olhares para Sofia, que o observava com atenção, como se estivesse tentando entender se podia realmente confiar nele. Quanto tempo você ficou com seu tio? Perguntou Bernardo, tentando parecer casual enquanto virava as panquecas. 2 anos, respondeu Sofia baixo, desde que a mamãe morreu. E ele sempre te tratou assim? Sofia assentiu, baixando o olhar. No começo, era diferente. Dizia que ia cuidar de mim, mas depois começou a beber e a dizer que eu era um peso, que tinha que ganhar minha comida. Me mandava pedir esmola na rodoviária. Eu tinha que arrecadar pelo menos R$ 20 por dia, senão... Interrompeu-se com a voz embargada. Bernardo sentiu uma raiva fria subir dentro de si. R$ 20. Uma criança de 6 anos forçada a pedir esmola por R$ 20 por dia. E se você não conseguisse? Perguntou, embora temesse a resposta. Ele não me dava de comer, sussurrou Sofia, e me trancava no quartinho de despejo, no escuro, por horas. As mãos de Bernardo se fecharam em torno da espátula. Respirou profundamente, tentando controlar a raiva. Não queria assustar Sofia com sua reação. Sinto muito, disse com voz rouca. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Mas escute, o que ele te fez é errado, é terrível, e você não merece isso. Nunca. Entende? Sofia o olhou com olhos brilhantes, como se aquelas palavras fossem algo que ela precisava desesperadamente ouvir. Bernardo terminou as panquecas e as empilhou num prato, adicionando mel e uma pitada de açúcar de confeiteiro. Colocou diante de Sofia, junto com um garfo. Aqui está. Pode comer. Sofia olhou para o prato como se não acreditasse nos próprios olhos. Depois, lentamente pegou o garfo e cortou um pedaço de panqueca. Quando colocou na boca, seus olhos se fecharam por um instante em pura felicidade. Bernardo sentiu o coração se aquecer.
Preparou mais panquecas para si e sentou-se à frente dela, comendo em silêncio enquanto a observava devorar o café da manhã com uma avidez que falava de dias de fome. Quando Sofia terminou, limpando a boca com as costas da mão, Bernardo lhe estendeu um guardanapo. Melhor? Sim, sussurrou Sofia, e pela primeira vez desde que a conheceu, viu um sinal de sorriso em seu rosto. Obrigada. De nada. Agora, que tal aquele banho quente? Sofia assentiu. Bernardo a guiou para o andar de cima, no grande banheiro adjacente ao quarto de hóspedes. Abriu as torneiras da banheira, uma banheira de mármore enorme, grande o suficiente para parecer uma pequena piscina aos olhos de Sofia. Vou colocar um pouco de sabonete líquido, disse, derramando um líquido perfumado sobre o jato da água. Você vai ver. Vai se sentir muito melhor depois. Enquanto a banheira enchia, Bernardo foi procurar toalhas limpas. Quando voltou, encontrou Sofia ainda de pé, incerta. Deixa a mochila aqui, disse gentilmente. Está segura, te prometo, ninguém vai tocar nela. Sofia hesitou, depois lentamente colocou a mochila no chão. Era um gesto pequeno, mas significativo, um gesto de confiança. Tem toalhas aqui, disse Bernardo apontando a estante. Tome todo o tempo que precisar, estarei lá embaixo na cozinha. Se precisar de algo, me chame, combinado? Sofia assentiu. Bernardo estava prestes a sair quando a voz de Sofia o parou. Bernardo se virou. Sim? Por quê? Por que você está me ajudando? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Bernardo se ajoelhou diante dela, ficando à altura dela. Por quê? Disse, escolhendo as palavras com cuidado. Todos merecem gentileza, todos merecem se sentir seguros. E você, Sofia, merece muito mais do que teve até agora. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que se parecia com esperança. Bernardo deu um tapinha afetuoso no ombro dela e saiu, fechando a porta atrás de si. Ficou no corredor por um momento, encostado na parede, tentando organizar os pensamentos. Tinha acabado de prometer a uma criança que a protegeria, mas não tinha ideia de como cumprir essa promessa. Tirou o telefone do bolso do roupão e fitou a tela. Precisava ligar para alguém, precisava pedir conselho. Mas para quem? Seu advogado? Não. Insistiria para chamar as autoridades imediatamente. Sua assistente? Não. Isso era pessoal demais. Então pensou em alguém. Kiara, sua amiga de infância, que agora trabalhava como psicóloga infantil em São Paulo, se havia alguém que podia lhe dar um conselho sobre como gerenciar essa situação, era ela. Discou o número e esperou. Após 3 toques, uma voz sonolenta respondeu. Bernardo, são 7 horas da manhã. Alguém morreu? Kiara, preciso da sua ajuda. É complicado. O tom de sua voz deve ter lá acordado completamente, porque quando falou de novo, a voz era séria. O que aconteceu? Bernardo hesitou, depois disse. Encontrei uma menina escondida na minha mansão tem 6 anos. Fugiu de uma situação de abuso e agora não sei o que fazer. Houve um longo silêncio do outro lado. Bernardo, você chamou a polícia? Não ainda. Bernardo, eu sei, mas Kiara, se eu a entregar às autoridades, vão mandar lá de volta para quem a maltratava ou a colocarão em um abrigo. E não posso fazer isso. Não depois de prometer que ela estaria segura. Ouviu Kiara suspirar. Onde você está agora? Está sozinho com ela? Sim, ela está no banheiro. Estou preparando um café da manhã decente e roupas limpas para ela. Tudo bem. Escute, não faça nada imprudente. Fique aí com ela. Chego em 2 horas e depois conversamos. Combinado. Obrigado, Chiara. Não me agrade ainda. Essa situação é complicada, Bernardo, muito complicada. Desligou a chamada e colocou o telefone no bolso. Pelo menos tinha ganhado um pouco de tempo. Kiara saberia o que fazer. Voltou para a cozinha e começou a arrumar, mas sua mente estava em outro lugar,
Continuava pensando nas palavras de Sofia, na dor em seus olhos, no medo em sua voz. Após cerca de meia hora, ouviu passos leves nas escadas. Virou-se e viu Sofia. Estava quase irreconhecível. Os cabelos, agora limpos, brilhavam à luz do sol que entrava pelas janelas, caindo em cachos macios sobre os ombros. O rosto, livre da sujeira, revelava uma pele pálida e delicada, salpicada de pequenas sardas no nariz. Ainda usava o moletom laranja e o jeans, mas pelo menos estavam limpos. "Olá", disse Bernardo com um sorriso. "Se sente melhor?" Sofia assentiu, mas havia algo de diferente nela. Parecia menor, mais vulnerável, agora que não estava coberta de sujeira. Parecia exatamente o que era, uma criança de 6 anos que precisava desesperadamente de proteção. "Liguei para uma amiga minha", disse Bernardo, tentando manter um tom tranquilizador. "Se chama Chiara, é uma doutora que ajuda crianças. Virá aqui logo mais apenas para conversar, para nos ajudar a entender o que fazer. Ela é boazinha?" Uma sombra de medo atravessou os olhos de Sofia. "Ela vai me levar?" "Não", disse Bernardo com firmeza. "Não, Sofia, te fiz uma promessa, lembra? Chiara está aqui para nos ajudar, não para te levar." Sofia o fitou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Ok, repetiu Bernardo. "Agora, que tal se formos ao jardim? Está um sol bonito hoje." Saíram pela porta de vidro que dava para o pátio. O jardim era magnífico à luz da manhã, com os canteiros de flores ainda molhados pela chuva da noite anterior. O ar estava fresco e cheirava a terra úmida e flores. Sofia parou, olhando ao redor com olhos arregalados. Era como se visse um mundo novo, um mundo que não sabia que existia. "É lindo", sussurrou. "Obrigado", disse Bernardo. "Gosto de cuidar do jardim quando tenho tempo. É relaxante." Sentaram-se em um banco de pedra que dava para o lago. Por um tempo, ninguém falou. Ficavam apenas ali, olhando os barcos que começavam a cruzar a água, ouvindo o canto dos pássaros. "Bernardo", disse Sofia depois de um tempo. "Sim? Você acha que tudo vai ficar bem?" Bernardo a olhou. Nos olhos daquela menina havia uma esperança frágil, trêmula, como uma chama lutando contra o vento. E naquele momento, Bernardo Oliveira, homem que sempre viveu olhando para os números, os lucros, as estratégias, decidiu fazer a coisa mais arriscada e irracional de sua vida. Decidiu acreditar. "Sim, Sofia", disse colocando um braço protetor em torno de seus ombros. "Creio que tudo vai ficar bem, eu te prometo." E enquanto pronunciava aquelas palavras, olhando aquela menina que o destino tinha trazido para sua vida, Bernardo sentiu algo mudar dentro de si. Sentiu, pela primeira vez em anos, que talvez finalmente ele também ficaria bem. O som da campainha ecoou pela mansão exatamente às 9 e Bernardo sentiu o estômago contorcer-se. Chiara tinha chegado. Levantou-se do banco do jardim, onde estava sentado com Sofia, que imediatamente se enrijeceu. Suas mãozinhas se apertaram em torno da barra do moletom laranja, as juntas ficando brancas de tensão. "Lembre-se", disse Bernardo, ajoelhando-se diante dela. "Chiara é minha amiga, ela está aqui para nos ajudar, não para te machucar, e eu estarei com você o tempo todo. Combinado, Sofia?" Mas Bernardo podia ver o medo nos olhos dela. Aquele medo que tinha aprendido a reconhecer, o medo de quem não confia mais nos adultos, de quem aprendeu que as promessas são muitas vezes quebradas. Atravessaram o jardim e entraram em casa. Bernardo abriu a porta de entrada e encontrou Chiara Ferretti. Tinha 32 anos, 2 a menos que ele, mas parecia mais jovem com seu jeans e suéter casual, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo bagunçado. Os olhos escuros eram, porém, sérios, preocupados. "Bernardo", disse, abraçando-o brevemente. Depois, seu olhar se moveu para Sofia, que se escondia parcialmente atrás da perna de Bernardo. Chiara se ajoelhou imediatamente, ficando à altura da menina. "Ah, olá", disse com voz doce.
Você deve ser a Sofia. Eu sou a Chiara. Sou uma amiga do Bernardo. Sofia não respondeu, apertando-se ainda mais contra Bernardo. Tudo bem, não precisa falar, continuou Chiara com calma. Podemos apenas ficar juntos por um tempo, se quiser. Bernardo me disse que você gosta de panquecas. Eu também gosto muito. Um pequeno lampejo de interesse apareceu nos olhos de Sofia. Bernardo os guiou para a sala, a mesma onde na noite anterior tinha apertado Sofia contra seus braços enquanto ela chorava. Agora, à luz do dia, o cômodo parecia diferente, menos dramático, mas não menos significativo. Chiara sentou-se no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Sofia subiu na poltrona ao lado de Bernardo, a mochila novamente apertada contra o peito. Então, disse Chiara, olhando para Bernardo com uma expressão que dizia claramente: precisamos conversar. Bernardo me contou um pouco sobre você, Sofia, mas gostaria de ouvir da sua voz, se quiser me contar. Apenas o que você sente que deve dizer. Por longos minutos, Sofia permaneceu em silêncio. Depois, com uma voz tão baixa que Chiara teve que se esforçar para ouvir, começou a falar. Contou sobre o tio em São Paulo, da mendicância na rodoviária, do quartinho escuro, da fuga no ônibus, de como tinha encontrado a mansão de Bernardo e se escondido na estufa por 3 dias, comendo tomates do jardim e bebendo água da torneira. Enquanto falava, Chiara ouvia com atenção, sem interromper. Seu rosto permanecia neutro, profissional, mas Bernardo podia ver suas mãos se fecharem levemente quando Sofia descrevia os castigos do tio. Quando Sofia terminou, baixou o olhar, como se esperasse ser repreendida. Obrigada por ter me contado, Sofia, disse Chiara com doçura. Você foi muito corajosa, tanto ao fugir quanto ao me contar agora. Sofia levantou o olhar, surpresa. Eu não estou em apuros? Em apuros? Chiara sacudiu a cabeça. Não, querida, você não está em apuros. Você é uma criança que fez o que precisava fazer para ficar segura, e isso é tudo. Pela primeira vez desde que Chiara tinha chegado, Sofia pareceu relaxar um pouco. Sofia, disse Chiara, você quer que eu e Bernardo conversemos um pouco a sós, apenas por alguns minutos? Você pode ficar aqui e assistir à televisão se quiser? Ou ir ao jardim? Sofia olhou para Bernardo com olhos implorantes. Está tudo bem? Disse ele com um sorriso tranquilizador. Já volto, prometo. Após um momento de hesitação, Sofia assentiu. Bernardo lhe deu o controle remoto e colocou um canal de desenhos animados. Sofia se acomodou no sofá, os olhos fixos na tela, mas os ouvidos claramente atentos, tentando ouvir o que os adultos diriam. Bernardo e Chiara saíram para o pátio, fechando a porta de vidro atrás deles, mas permanecendo perto o suficiente para poder ver Sofia através do vidro. Então, perguntou Bernardo, cruzando os braços, quão ferrado eu estou? Chiara suspirou, passando a mão pelo cabelo. Bernardo, essa situação é complicada, muito complicada. Eu sei, mas me diga o que devo fazer. O que você deve fazer? Chiara o olhou com uma expressão séria. Você deve chamar a polícia, agora mesmo. Não, Bernardo. Eu disse não. A voz de Bernardo era firme. Não vou mandar lá de volta para quem a maltratou e não vou colocá-la em um abrigo onde ela será apenas um número entre tantos. Você não tem escolha, disse Chiara, baixando a voz, mas mantendo o tom sério. Essa menina é menor de idade, fugiu de uma situação de abuso. Sim, mas seu tutor legal ainda é o tio. Se você mantiver Sofia aqui, sem informar as autoridades, tecnicamente está cometendo um crime. Poderia ser considerado cárcere privado. Cárcere? Bernardo riu amargamente. Eu a encontrei na minha propriedade. Eu a ajudei. Eu a protegi. Eu sei. E ninguém está dizendo que você fez algo errado até agora. Mas agora, Bernardo, agora você deve fazer a coisa certa segundo a lei. Bernardo se virou, olhando através do vidro para Sofia, que fixava a tela da TV sem realmente olhar para ela.
Podia ver a tensão em seu corpo, o medo de que algo ruim estivesse para acontecer. E se eu chamar a polícia, o que acontece? Chiara suspirou. Virão aqui, tirarão o depoimento da Sofia, contatarão o conselho tutelar, farão uma investigação sobre o tio. Enquanto isso, Sofia será provavelmente colocada em um abrigo ou em um lar temporário enquanto a situação legal se resolve. Quanto tempo levará? Semanas, meses, talvez mais. O sistema está sobrecarregado, Bernardo. E, enquanto isso, Sofia estará em um ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas, mais uma vez arrancada de um lugar onde se sentia segura. Bernardo fechou os punhos. Não é justo. Não, não é. Mas é assim que funciona. Houve um longo silêncio. Depois, Bernardo perguntou com voz mais baixa. E se houvesse outro caminho? Chiara o olhou com cautela. Que outro caminho? E se eu? Bernardo hesitou, quase não acreditando nas palavras que estava prestes a pronunciar. E se eu pedisse para me tornar o guardião dela temporariamente enquanto a situação não se resolve? Chiara o fitou como se tivessem crescido duas cabeças nele. Bernardo, você não sabe nada sobre como criar uma criança. Posso aprender? Não é tão simples. Há requisitos, avaliações, burocracia e, honestamente, olhou-o direto nos olhos. Ponto. Você trabalha 14 horas por dia, viaja constantemente, mora sozinho em uma mansão enorme. Você não é exatamente o candidato ideal para cuidar de uma criança traumatizada. As palavras atingiram Bernardo como tapas, mas ele sabia que eram verdadeiras. Tudo o que Chiara estava dizendo era verdade. Mas posso tentar, disse. E havia uma determinação em sua voz que surpreendeu até ele mesmo. Posso mudar, reduzir o trabalho, contratar alguém que me ajude, qualquer coisa que seja necessária. Chiara sacudiu a cabeça. Por quê? Por que você quer fazer isso? Você a conheceu quase ontem à noite? Era uma pergunta justa. Uma pergunta que Bernardo tinha se feito 1000 vezes naquela noite enquanto fitava o teto. Porque podia dizer que era pelo senso de responsabilidade, que era porque a tinha encontrado na sua propriedade, que era porque se sentia culpado por todo o privilégio que tinha enquanto ela tinha sofrido tanto. Mas não era nada disso, porque quando eu olho para ela, disse lentamente, buscando as palavras certas, vejo alguém que precisa do que eu posso dar, não apenas dinheiro ou uma casa bonita, mas segurança, estabilidade. A sensação de ser desejada. Interrompeu-se com a voz embargada. Você? O quê? Perguntou Chiara com gentileza. Eu preciso dela tanto quanto ela precisa de mim. As palavras saíram em um sussurro roto. Desde que o Luca morreu, eu não deixei ninguém se aproximar. Construí muros tão altos que nem eu conseguia ver além deles. Mas Sofia, ela conseguiu atravessá-los, sem nem tentar. E agora que ela fez isso, não posso simplesmente mandá-la embora. Não posso. Chiara o olhou por um longo momento e Bernardo viu algo mudar em seu olhar. Compaixão, talvez, compreensão. Luca estaria orgulhoso de você, disse baixo. O nome de seu irmão o atingiu como sempre fazia. Uma dor aguda e familiar. Luca, que tinha morrido 5 anos antes em um acidente de carro. Luca, que tinha apenas 19 anos. Luca, que Bernardo não tinha conseguido salvar, mas talvez, apenas talvez, pudesse salvar Sofia. Então me ajude, disse Bernardo. Chiara suspirou, massageando as têmporas. Tudo bem, tudo bem. Eis o que faremos. Chamaremos a polícia como devemos fazer, mas quando o fizermos, você declarará imediatamente sua intenção de solicitar a guarda temporária. Eu te apoiarei como profissional, declarando que, segundo minha avaliação, seria do interesse da Sofia permanecer em um ambiente estável durante as investigações. E vai funcionar? Não sei, admitiu Chiara. Depende de muitos fatores, mas é sua melhor chance. A alternativa é que Sofia seja levada hoje mesmo.
Bernardo olhou novamente através do vidro. Sofia tinha abandonado a TV e estava fitando a porta, claramente em ansiedade pelo que estava acontecendo lá fora. Combinado, disse. Vamos fazer isso. Voltaram para a sala. Sofia pulou de pé assim que os viu. O que está acontecendo? Perguntou, a voz cheia de medo. Vocês vão me mandar embora? Bernardo se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Sofia, escute. Precisamos chamar a polícia, não porque você tenha feito algo de errado, mas porque precisamos contar a eles o que aconteceu com você. Assim eles podem garantir que você esteja segura. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Não, por favor, não. Eles disseram que se eu fugisse e a polícia me encontrasse, me mandariam de volta para o tio. Por favor. Ei, ei. Bernardo apertou as mãos dela com mais força. Ninguém vai te mandar de volta para ele, eu te prometo. Eu vou pedir para poder te manter aqui comigo, pelo menos até encontrarem um lugar seguro onde você possa ficar. Tudo bem? Sofia o fitou com olhos desesperados. Mas e se disserem não? E se me levarem? Então eu vou lutar por você, disse Bernardo, e naquele momento entendeu que realmente pensava nisso. Vou lutar com todos os meios que tenho para garantir que você esteja segura e feliz, mas precisamos fazer as coisas do jeito certo, Sofia. Precisamos confiar no sistema, pelo menos por enquanto. Não confio no sistema, sussurrou Sofia. O sistema nunca me ajudou. As palavras atingiram Bernardo no coração porque eram verdadeiras. O sistema tinha falhado com Sofia de tantas maneiras. Eu sei, disse. Eu sei e sinto muito, mas eu estou aqui agora e não vou te deixar sozinha. Combinado? Sofia o olhou por um longo momento, as lágrimas escorrendo pelas bochechas, depois lentamente assentiu. Chiara fez a chamada, falou com calma, explicando a situação. Quando desligou, se virou para Bernardo. Chegarão em 20 minutos. Um assistente social virá com eles. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Bernardo. Sofia sentou-se ao lado dele no sofá, o corpinho pressionado contra o seu flanco. Não falava, simplesmente permanecia ali, como se tivesse medo de que, se o soltasse, ele desapareceria. Bernardo passou um braço em torno de seus ombros, mantendo-a firme. Vai ficar tudo bem. Continuava a sussurrar, embora não tivesse certeza se estava dizendo a ela ou a si mesmo. Vai ficar tudo bem. Quando a campainha tocou, Sofia sobressaltou-se violentamente. São eles, disse Chiara com gentileza. Lembre-se, Sofia, estão aqui para te ajudar. Bernardo abriu a porta. Havia 2 policiais fardados, um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos, uma mulher mais jovem com uma expressão gentil e uma mulher em roupas civis com uma bolsa de couro que devia ser a assistente social. Bom dia, disse o homem. Sou o agente Moretti. Esta é a agente Bianchi e a Drota Santoro do Conselho Tutelar. Prazer, disse Bernardo, embora não fosse um prazer nem um pouco. Entrem, por favor. Guiou-os para a sala onde Sofia estava praticamente congelada de terror. Quando viu as fardas, seu rosto ficou branco como um lençol. A Doutora Santoro se aproximou lentamente, com movimentos calmos e não ameaçadores. Olá, querida, disse com voz doce. Você deve ser a Sofia, não tenha medo. Estamos aqui para te ajudar. Mas Sofia não conseguia parar de tremer. Agarrou-se ao braço de Bernardo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O agente Moretti tirou um bloco de notas. Senhor Oliveira, podemos começar do início? Quando e como o senhor encontrou a menina? Bernardo contou toda a história. A noite anterior, o barulho na estufa, a descoberta de Sofia. Explicou que Sofia tinha estado ali por 3 dias, sem que ele soubesse. Contou tudo o que Sofia tinha dito sobre o tio. A agente Bianchi tomava notas, o rosto sério. E o tio? Disse. Ele registrou o desaparecimento da menina? Não sei, admitiu Bernardo. Verificaremos, disse Moretti. Enquanto isso, precisamos falar com Sofia a sós, se possível. Sofia apertou ainda mais o braço de Bernardo. Não, sussurrou. Quero que ele fique.
A doutora Santoro e a agente Bianchi trocaram um olhar. Tudo bem, disse a Santoro. Pode ficar, mas Sofia, preciso que você me conte o que aconteceu. Pode fazer isso? Com voz trêmula e interrompendo-se várias vezes para chorar, Sofia contou de novo sua história. Cada palavra era como uma faca no coração de Bernardo. Os policiais e a assistente social ouviam com expressões cada vez mais sombrias. Quando Sofia terminou, a doutora Santoro suspirou profundamente. Sofia, você fez muito bem em fugir. O que seu tio fazia com você era errado, muito errado, e nós nos certificaremos de que ele não te faça mais mal. Mas para onde vou? Perguntou Sofia com voz pequena. Antes que a Santoro pudesse responder, Bernardo falou. Gostaria de solicitar a guarda temporária da Sofia. Enquanto a situação não se resolve, gostaria que ela ficasse aqui comigo. Todos se viraram para olhá-lo. Senhor Oliveira, disse a doutora Santoro lentamente, entende que este não é um processo simples? Há avaliações, verificações. Entendo. Estou disposto a me submeter a qualquer avaliação necessária, mas Sofia já sofreu traumas demais. Se há uma possibilidade, ainda que mínima, de que ela possa permanecer em um ambiente onde se sente segura enquanto vocês fazem suas investigações, então quero tentar. A Santoro olhou para Sofia, que fitava Bernardo com olhos cheios de esperança desesperada. Tem experiência com crianças, senhor Oliveira? Não, admitiu Bernardo. Mas posso aprender e tenho recursos, posso contratar ajuda, suporte, qualquer coisa que seja necessária, e meu trabalho eu adaptarei. Minha prioridade será Sofia. A doutora Santoro parecia dividida. Olhou para o agente Moretti, que encolheu os ombros como se dissesse: é uma decisão sua. Em circunstâncias normais, disse a Santoro, eu levaria Sofia para um abrigo hoje mesmo, à espera que o processo se complete. O coração de Bernardo afundou. Sofia começou a chorar silenciosamente, mas continuou a Santoro, e aquela única palavra fez o olhar de ambos se levantar. Vejo que a menina já formou um apego com o Senhor, e francamente, se pudermos evitar-lhe outro trauma, deveríamos tentar. Portanto, Bernardo quase não ousava esperar. Farei uma avaliação preliminar hoje. Se passar e se o senhor assinar todos os documentos necessários, posso conceder uma guarda temporária de emergência por 30 dias. Nesse período serão feitas avaliações mais aprofundadas, mas devo ser clara. Se a qualquer momento eu considerar que Sofia não está segura ou adequadamente cuidada, a removerei imediatamente. Entendo, disse Bernardo. Obrigado. Muito obrigado. Sofia o olhou com olhos brilhantes. Posso ficar? Sim, disse Bernardo, puxando-a para um abraço apertado. Sim, você pode ficar. E, enquanto segurava Sofia forte, enquanto sentia seu corpo sacudido pelos soluços de alívio, Bernardo Oliveira sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas, pela primeira vez em anos, não se importava nem um pouco. 3 semanas depois, Bernardo Oliveira se viu fazendo algo que nunca teria imaginado. Estava no parque de diversões, em Brasília, sentado em um banco, olhando Sofia que brincava no balanço. O sol de dezembro era pálido, mas quente, e o lago às suas costas brilhava como uma joia. Sofia usava um casaco novo, rosa com botões brancos, escolhido por ela mesma durante suas primeiras compras de verdade juntos, e os cabelos loiros voavam livres enquanto ela se balançava cada vez mais alto. "Olha, Bernardo!" gritou rindo. "Olha o quão alto eu chego!" "Cuidado!" respondeu ele, embora um sorriso iluminasse seu rosto. "Não muito alto." Tinham passado apenas 3 semanas desde aquela noite de chuva, quando tinha encontrado Sofia na estufa, mas pareciam estar juntos há uma vida. Não tinha sido nada fácil. Os primeiros dias tinham sido um caos. Bernardo tinha que aprender tudo do zero. O que as crianças comem? Que horas vão dormir? Como lidar com os pesadelos noturnos que faziam Sofia acordar gritando? Tinha cometido erros, muitos.
No primeiro dia, tinha tentado preparar o jantar e queimou a massa. Sofia tinha comido de qualquer maneira, sem reclamar, acostumada como estava a não ter escolha. Mas Bernardo tinha visto a decepção em seus olhos e sentiu-se um fracasso. Na segunda noite, Sofia teve um pesadelo terrível. Tinha sonhado com o tio vindo buscá-la. Bernardo tinha ouvido ela chorar e correu para seu quarto, mas quando tentou confortá-la, ela se afastou, aterrorizada no meio do sono. Tinham levado horas para acalmá-la, e Bernardo sentiu-se impotente, inadequado, mas não desistiu. Tinha ligado para Chiara todos os dias pedindo conselhos. Tinha lido livros sobre psicologia infantil, sobre traumas, sobre como criar um ambiente seguro. Tinha cancelado reuniões, adiado viagens, reestruturado completamente sua vida e lentamente, dia após dia, as coisas melhoraram. Sofia tinha começado a sorrir mais. Ria quando Bernardo fazia piadas estúpidas ou quando queimava a comida. Tinha começado a explorar a mansão, não mais escondendo-se nas sombras, mas caminhando de cabeça erguida. Tinha até escolhido ela mesma como decorar seu quarto, optando por cortinas azuis com estrelinhas douradas e um grande urso de pelúcia que Bernardo tinha comprado para ela. A doutora Santoro tinha vindo 3 vezes para as avaliações. Cada vez, Bernardo tinha segurado a respiração, temendo que ela lhe dissesse que não era o suficiente, que Sofia tinha que ir para outro lugar. Mas cada vez a Santoro tinha assentido com aprovação. A última vez, antes de ir embora, tinha-lhe dito em voz baixa: "Estão indo bem, Sr. Oliveira, continuem assim." E sobre o tio, as investigações da polícia tinham confirmado tudo o que Sofia tinha contado. Testemunhas na rodoviária de São Paulo tinham reconhecido a menina. Os vizinhos tinham ouvido os gritos. O tio tinha sido preso por maus tratos a menor e exploração. Não veria Sofia nunca mais. Quando Bernardo lhe contou, Sofia explodiu em lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. Um peso enorme tinha sido tirado de seus ombros. "Sofia!" chamou uma voz infantil. Uma menina da mesma idade de Sofia, com tranças negras e um sorriso luminoso, correu para o balanço. "Quer brincar de esconde-esconde?" Sofia olhou para Bernardo, ainda procurando permissão. Ele assentiu com um sorriso encorajador. "Pode ir, estou aqui." Sofia pulou do balanço e correu com a nova amiga, suas risadas enchendo o ar. Bernardo as viu brincar e sentiu algo inchar no peito. Orgulho, felicidade, amor? Sim, amor. Nunca tinha pensado que pudesse amar alguém tão rapidamente, tão profundamente, mas Sofia tinha entrado em sua vida como um furacão, derrubando cada defesa, cada muro que tinha construído. O telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de Chiara. "Como vai hoje?" Bernardo sorriu e respondeu: "Bem, estamos no parque. Sofia está fazendo amizade." A resposta chegou quase imediatamente. "Estou feliz por vocês. Passe aqui amanhã. Precisamos discutir o próximo passo." Bernardo suspirou. O próximo passo, ele sabia o que significava. A guarda temporária expirava em 1 semana. Precisavam decidir o que fazer depois. Olhou para Sofia, que corria feliz com sua nova amiga, e tomou uma decisão. Naquela noite, depois do jantar, espaguete ao molho de tomate, que desta vez não tinha queimado, Bernardo e Sofia sentaram-se no sofá diante da lareira. Tinha se tornado sua rotina noturna. Ficavam ali, às vezes falando, às vezes em silêncio, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. "Sofia", disse Bernardo, escolhendo as palavras com cuidado, "precisamos conversar sobre uma coisa importante." O rosto de Sofia ficou imediatamente tenso. "Tenho que ir embora?" Não, apressou-se a dizer Bernardo. "Não é isso, mas a guarda temporária expira em 1 semana e precisamos decidir o que fazer depois." O que podemos fazer?" Bernardo deu um suspiro profundo. "Existem várias opções. Você poderia ir para uma família acolhedora permanente. Poderia ir para um abrigo onde há outras crianças ou..." Interrompeu-se.
subitamente nervoso, de um jeito que não se sentia há anos. Ou eu posso pedir a adoção. Não será rápido, levará meses, talvez mais, e não será fácil. Mas se você quiser ficar aqui comigo, não apenas temporariamente, mas para sempre, eu quero tentar tornar isso possível. Houve um longo, interminável silêncio. Sofia o fitava com olhos que se enchiam lentamente de lágrimas. Para sempre? Sussurrou. Para sempre, confirmou Bernardo. Se é isso que você quer. Mas eu... A voz de Sofia se quebrou. Eu não sou boazinha como as outras crianças. Ainda tenho pesadelos. Às vezes, tenho medo sem motivo. E não sei como ser uma filha normal, porque nunca tive uma família de verdade. Bernardo sentiu o coração se quebrar e se recompor no mesmo instante. Ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos. Sofia, escute bem. Não existe um jeito normal de ser filha. E sim, você tem pesadelos. Sim, às vezes você tem medo, mas sabe de uma coisa? Eu também tenho medo. Tenho medo de não ser um bom pai. Tenho medo de cometer erros. Tenho medo de não ser o suficiente para você. Mas você é perfeito, disse Sofia, as lágrimas que agora corriam livremente. Não! Bernardo sorriu através das suas próprias lágrimas. Não, não sou. Queimo o jantar. Esqueço de conferir os deveres de casa. Outro dia coloquei suas roupas coloridas na lavagem com as brancas e agora você tem camisetas rosas que eram brancas. Sofia riu entre as lágrimas. Mas sabe de uma coisa? Continuou Bernardo. Não precisamos ser perfeitos. Precisamos apenas tentar juntos e aprender juntos. E quando cometemos erros, nós os perdoamos e tentamos de novo. O que você acha? Sofia o olhou por um longo momento. Depois lentamente desatou do pescoço uma correntinha fina que Bernardo nunca tinha notado antes. Era de prata com um pequeno pingente em forma de coração. Esta era da mamãe, disse Sofia baixinho. É a única coisa que tenho dela. Ela me deu antes de... Não conseguiu terminar. Bernardo entendeu. Eu a mantinha sempre escondida, continuou Sofia, porque tinha medo que o tio a levasse. É a coisa mais preciosa que tenho. Estendeu a correntinha para Bernardo. Quero que você a tenha para se lembrar que eu te amo e que quero ficar para sempre. Bernardo sentiu as lágrimas descerem pelas bochechas, pegou delicadamente a correntinha, mas em vez de guardá-la, fechou-a novamente em torno do pescoço de Sofia. Esta era da sua mãe, disse com voz embargada, e deve ficar com você, mas obrigado. Obrigado por querer compartilhá-la comigo. É a maior honra que você poderia me fazer. E então, sem pensar, puxou-a para um abraço forte. Sofia se agarrou a ele, chorando contra seu ombro. Eu te amo, Bernardo, soluçou. Eu te amo tanto. Eu também te amo, pequena, sussurrou ele. Mais do que jamais pensei ser possível. Ficaram assim por longos minutos, duas almas feridas que tinham se encontrado e curado uma à outra. Quando finalmente se separaram, Bernardo enxugou as lágrimas de Sofia com o polegar. Então está decidido, queremos tentar nos tornar uma família de verdade? Sofia assentiu com um sorriso enorme que iluminava todo o seu rosto. Sim, eu quero. No dia seguinte, Bernardo foi até Chiara com Sofia. O escritório da psicóloga era acolhedor, cheio de brinquedos e cores quentes. Então, disse Chiara, olhando para ambos com um sorriso, Bernardo me disse que vocês tomaram uma decisão importante. Sofia assentiu entusiasticamente. Bernardo quer me adotar. E o que você acha disso? Perguntou Chiara gentilmente. Penso que é a coisa mais linda do mundo, respondeu Sofia. Bernardo é gentil, me faz rir e me faz sentir segura. Chiara olhou para Bernardo com uma expressão que dizia claramente, eu te disse que você conseguiria. Tudo bem, disse. Então, iniciamos o processo, mas devo ser honesta com vocês. Levará tempo, haverá mais avaliações, mais visitas, mais burocracia.
E Sofia, você terá que falar com outras pessoas sobre o que aconteceu com você. Será difícil às vezes. Está bem, disse Sofia corajosamente. Se no final eu puder ficar com o Bernardo, vale a pena. Bernardo apertou sua mão. Enfrentaremos tudo juntos. Os meses seguintes foram intensos. Houve visitas domiciliares, avaliações psicológicas, encontros com assistentes sociais. Bernardo teve que abrir cada aspecto de sua vida ao escrutínio, suas finanças, sua história, suas relações. Mas ele nunca reclamou. Cada obstáculo, cada pergunta difícil, cada momento de frustração, ele enfrentou com determinação porque sabia o que estava em jogo. E Sofia floresceu. Começou a escola, uma pequena escola particular em Brasília, onde os professores eram gentis e pacientes. No início, estava aterrorizada, agarrando-se a Bernardo todas as manhãs, implorando para não ser deixada sozinha. Mas Bernardo ficava. Todas as manhãs a levava para a sala de aula, ficava até ela se acalmar e voltava para buscar, lá pontualmente todas as tardes. E lentamente, dia após dia, Sofia aprendeu a confiar. Aprendeu que podia ir embora e Bernardo ainda estaria lá quando voltasse. Fez amizade. A menina do parque, que se chamava Emma, tornou-se sua melhor amiga. Sofia começou a rir mais, a falar mais, a sonhar mais, e os pesadelos vinham ainda mais menos frequentemente. E quando vinham, Bernardo estava lá, sentado na borda de sua cama, segurando sua mão até que ela voltasse a dormir. Bernardo mesmo mudou. O trabalho, que antes tinha sido toda a sua vida, tornou-se apenas uma parte dela. Aprendeu a dizer não às reuniões que se sobrepunham ao horário escolar de Sofia. Aprendeu a desligar o telefone durante o jantar. Aprendeu que alguns negócios podiam esperar porque havia coisas mais importantes, como o recital escolar de primavera, onde Sofia atuou em uma pequena peça. Estava nervosa, trêmula, mas quando viu Bernardo sentado na primeira fila aplaudindo-a, seu rosto iluminou-se, como no dia em que Sofia aprendeu a andar de bicicleta. Bernardo correu ao lado dela por horas, no grande jardim da mansão, até que finalmente ela encontrou o equilíbrio e pedalou sozinha, gritando de alegria, como a primeira vez que Sofia o chamou de papai. Foi por acaso. Uma tarde, enquanto faziam os deveres de casa juntos, Sofia perguntou: "Papai, como se escreve família?" E depois travou, percebendo o que tinha dito. Seus olhares se encontraram, e Bernardo, com lágrimas nos olhos, respondeu simplesmente: F-A-M-I-L-I-A, família. Daquele dia em diante, ele era o papai e ela era sua menina. 6 meses depois daquela primeira noite de chuva, Bernardo e Sofia se encontraram de novo diante da Dromara Santoro, mas desta vez era diferente. Desta vez, a Santoro tinha consigo uma pasta cheia de documentos. E, Sertã, Oliveira disse com um sorriso: "Tenho o prazer de informar-lo que seu pedido de adoção foi aprovado. Parabéns. Sofia é oficialmente sua filha." O mundo pareceu parar por um momento. Depois, Sofia gritou de alegria e se jogou nos braços de Bernardo, que a levantou e a fez girar, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. "Somos uma família de verdade?" perguntou Sofia, o rosto radiante. "Somos uma família de verdade", confirmou Bernardo. Para sempre. Naquela noite, organizaram uma pequena festa na mansão. Chiara veio junto com Emma e sua família, Dona Célia e alguns colegas de Bernardo que tinham se tornado amigos. O jardim estava decorado com luzes cintilantes e havia um grande bolo com a frase "Bem-vinda à casa, Sofia". Enquanto todos festejavam, Bernardo se encontrou de novo no pátio, olhando o lago. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Sofia o alcançou, deslizando sua mãozinha na dele. "No que está pensando, papai?" Bernardo a olhou.
Esta menina que ele tinha encontrado escondida em sua estufa, suja, assustada e sozinha. Esta menina que agora estava limpa, feliz, amada. Esta menina que tinha se tornado o centro de seu mundo. Penso, disse, que às vezes as coisas melhores da vida chegam quando menos as esperamos. Penso que você é a coisa mais linda que já me aconteceu. Sofia sorriu, apoiando a cabeça contra seu flanco. Sabe o que a professora disse hoje? O que ela disse? Disse que tínhamos que escrever sobre a pessoa mais corajosa que conhecemos, e eu escrevi sobre você. Bernardo a olhou surpreso. Sobre mim? Mas eu não sou corajoso. Sim, você é, insistiu Sofia. Você teve a coragem de ajudar uma menina desconhecida? Você teve a coragem de mudar toda a sua vida? Você teve a coragem de me amar até quando eu tinha medo de ser amada? Você é o homem mais corajoso que conheço. Bernardo sentiu as lágrimas encherem seus olhos mais uma vez. Quando tinha encontrado Sofia naquela noite de chuva, tinha pensado em salvá-la, mas a verdade era que ela tinha salvado a ele. Tinha-lhe mostrado que a vida podia ser mais do que reuniões e negócios. Tinha-lhe mostrado que abrir o coração, até quando dá medo, sempre vale a pena. Tinha-lhe mostrado que o amor verdadeiro, incondicional, infinito, existe de verdade. Sabe de uma coisa, Sofia? Disse ajoelhando-se diante dela. Creio que nos salvamos um ao outro. Sofia o abraçou forte. Eu te amo, papai. Eu também te amo, pequena. Para sempre. E enquanto estavam ali, abraçados enquanto o sol se punha no lago Paranoá, Bernardo Oliveira entendeu que tinha tudo de que precisava. Não a mansão, não o dinheiro, não o sucesso, mas isso, uma menina que chamava de papai e o amor que os unia. Tudo o resto era apenas cenário. Esta era a família, esta era a casa, esta era a vida. E pela primeira vez desde que conseguia se lembrar, Bernardo Oliveira estava completa, total e perfeitamente feliz. Fim